Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Essa é uma palavra, é um conselho do homem mais sábio que já existiu. Ele está dizendo, acima de tudo, ou a coisa mais importante que você precisa vigiar, tomar cuidado, preservar, é o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Todas as vezes que a Bíblia vai falar de coração, ou às vezes de alma, ela vai se referir ao lugar, à sede, o local dentro de nós onde está armazenado as emoções, os sentimentos, onde nós, a partir dali, parte as nossas decisões. Tudo aquilo que nós fazemos, ele primeiro nasce dentro de nós, através daquilo que nós refletimos, da experiência que nós temos, que nós tivemos. E aqui Salomão está dizendo, por isso você precisa vigiar o seu coração, porque dependendo como estiver o seu coração, vai ser as suas atitudes, e as suas atitudes vão determinar como vai ser a sua vida. E você, tem preservado o seu coração? O que tem guardado o seu coração? Eu quero dar um salto com vocês aqui do Antigo Testamento, do livro de Provérbios, e até Mateus 6, onde nós vamos ter uma palavra não só de um homem que foi muito sábio, mas de alguém que é a personificação da própria sabedoria. Eu estou falando do verbo que se fez carne, o próprio Jesus. Ele também vai nos dar conselhos sobre o coração. Em Mateus 6:21 vai dizer assim: aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O que ele está falando? O que mais ocupa o seu coração, isso é o seu tesouro. Se eu perguntasse para você, qual é o seu maior tesouro? Talvez você diria, talvez meu pai, a minha mãe, minha família, Deus. Mas a realidade é que nem sempre aquilo que nós pensamos que são os nossos tesouros, ou que deveriam ser, tem realmente sido o nosso tesouro, tem sido aquilo com que nós temos guardado. Quero falar com você que muitas coisas que deveriam estar no lixão das emoções, dos sentimentos, às vezes nós fazemos daquilo o nosso tesouro. Como assim? É só você observar o tempo que você tem gastado alimentando sentimentos, emoções e coisas ruins, coisas negativas. E a Bíblia está nos dizendo, vigie o seu coração, porque a partir disso que você alimenta, isso se tornará o seu tesouro. Porque é nisso que você tem colocado o seu tempo, as suas reflexões, os seus pensamentos. Quantos de nós, às vezes uma lembrança ruim, algo que nos aconteceu no passado, a gente traz aquilo e fica alimentando, revisitando memórias que deveríamos deixar no passado e fazendo com que isso se torne nosso tesouro. E aí você pega aquilo que deveria ser deixado de lado porque não tem valor e transforma em um tesouro. E às vezes aquilo que realmente deveria ser o seu e o meu tesouro deixamos de lado. Outra coisa que muitas vezes alimenta o nosso coração, ou aquilo que nós fazemos disso, o nosso tesouro, muitas vezes é o orgulho. É não querer abrir mão de nossas opiniões, não querer voltar atrás, não saber pedir desculpa, não saber perdoar, porque às vezes o nosso orgulho está muito grande, o ego está muito inflado e você não quer abrir mão disso e faz disso a sua riqueza. Eu ouvi uma ilustração, quero compartilhar com vocês, de um jovem que o pai o incentivou a estudar, passar numa universidade muito boa e falou, se você ganhar a bolsa integral eu vou te dar um presente, o que você quer de presente? O filho falou, eu quero um carro. E o pai falou, muito bem, eu vou dar o seu carro, mas você precisa realmente passar. E aí o filho estudou, se empenhou, passou naquela universidade, o pai fez uma festa em homenagem ao filho, e no coração do filho a expectativa, meu pai disse que vai me dar um carro. Então ele não via a hora de o pai chegar com uma chave de um carro e entregar nas suas mãos. Porém, estava chegando já o fim da festa, o pai chamou ele, parabenizou na frente de todos e falou, eu prometi para o meu filho um carro, mas eu quero dar muito mais do que um carro para ele. E o senhor, o pai do menino, pegou uma Bíblia e deu para aquele jovem e falou, olha, esse livro transformou minha vida e eu espero que ele possa também transformar a sua vida, ser o seu alicerce. E aquele jovem, quando pegou aquela Bíblia, ele tentou disfarçar ali a sua decepção, porque ele esperava um carro e o pai lhe dera uma Bíblia. Naquele momento, um sentimento ruim entrou no seu coração, ele colocou de lado todas as memórias, as riquezas que deveriam estar no seu coração, memórias boas, e alimentou agora com um pensamento negativo sobre o seu pai. O meu pai é mentiroso, pensou ele. E ele falou, a partir de hoje, eu vou esperar a festa acabar, não vou falar nada.
mas quando terminar tudo eu vou pegar as minhas coisas e vou embora, e nunca mais olho para a cara do meu pai, porque ele mentiu para mim, ele me prometeu, não cumpriu. E assim o jovem fez. Ele pegou ali os seus recursos, aquilo que ele tinha dentro do seu quarto, colocou numa mochila e levou aquela Bíblia também. Ele falou: todas as vezes que eu pensar em voltar atrás, eu vou olhar para essa Bíblia e vou lembrar que meu pai é um mentiroso e nunca mais eu volto para casa. Assim ele fez, foi estudar fora. O pai tentava se aproximar dele, mandava recado, ele dizia que não queria ver o pai. Os anos foram se passando, ele estava perto de se formar, ouviu a notícia que o pai estava enfermo, estava doente, mas ele não queria dar o braço a torcer, porque ele fez o seu orgulho a sua riqueza e deixou o pai de lado. Se formou, o pai chegou a falecer e ele nem pôde estar no velório. Muito tempo depois ele olhou para a estante e viu aquele livro empoeirado, lembrou, e ele decidiu pegar aquela Bíblia e dar uma olhada. E lá ele abriu e começou a ler: onde estiver o seu tesouro, ali está também o seu coração. E nesse contexto o Senhor Jesus ele vai dizer o seguinte: olha, não ajunte tesouros na terra, mas ajunte tesouros no céu. E aquele jovem começou a folhear aquilo. Não pode servir a dois senhores, porque há de amar um e odiar o outro. E de repente ele viu que tinha um volume, um relevo atrás daquela página. Quando ele mexeu na Bíblia, caiu no chão um papel junto com um bilhetinho, e ele pega aquele papel. Quando ele levanta, era uma folha de cheque em branco, e no bilhetinho estava escrito: do jeito que eu te prometi, eu estou cumprindo. Só que eu não queria te dar um carro que eu escolhesse, eu queria que você tivesse a oportunidade de escolher um carro. Por isso está aqui um cheque em branco, né? Com algumas informações com que você possa ir lá e comprar o seu carro. Mas eu queria te dar muito mais do que apenas um carro. Eu gostaria de te dar essa palavra que transformou a minha vida. Isso é uma ilustração. Mas aquele jovem, ele caiu em si, agora já não mais um jovem, já um homem, e perdeu uma oportunidade, porque ele abrigou no seu coração uma riqueza que não tinha valor. Ele alimentou o orgulho. E como tem sido as suas escolhas, as suas decisões, o que tem se tornado o tesouro do seu coração? O Senhor, ele vai nos alertar. Em Provérbios 23, 26, ele fala assim: filho meu, dai-me o teu coração. E aqui é o cerne dessa mensagem. Eu quero te dizer que muitas vezes nós temos feito ao contrário do que o Senhor tem falado. Ao invés de nós buscarmos os tesouros que vêm do alto, os tesouros com os valores do alto, nós temos preferido buscar valores aqui da terra, e temos trocado coisas realmente importantes por coisas passageiras. Por exemplo, tem pessoas que estragam ou deixam de lado um casamento, um relacionamento que foi construído, uma família, por uma noite de prazer. Jovens que têm se entregado aos vícios, ao invés de cuidar da sua vida. Muitas pessoas se têm distanciado de Deus, mas o Senhor, ele vai falar: todo aquele que quiser guardar a sua vida, ele a perderá, mas todo aquele que perder por amor de mim, a encontrará. Dar o coração para Deus é colocar nas mãos de alguém que vai cuidar não só do seu momento, mas do seu futuro. Tem uma frase atribuída a Martin Luther King que diz assim: tudo aquilo que eu tentei preservar nas minhas mãos, eu perdi, mas tudo aquilo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Por isso hoje, o Senhor, ele quer falar para mim e para você: acima de tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Mas quer saber, a melhor maneira de guardar o seu coração é entregar nas mãos do Senhor, para que ele possa conduzir a sua vida. Às vezes nós estamos querendo que o Senhor, ele conserte algumas coisas nas nossas vidas, mas o Senhor, ele não quer apenas consertar algumas coisas que não estão legais na minha e na sua vida. Ele quer nos dar uma nova vida, e para isso ele pede: filho meu, dai-me o teu coração. O Senhor, ele vai falar lá em Ezequiel 36: eu vou tirar esse coração de pedra de você e vou colocar um coração de carne. Ou seja, eu vou tirar um coração desobediente e quero colocar dentro de você um coração obediente, e dentro de você eu quero pôr o meu espírito. Mas para isso eu e você precisamos tomar uma decisão de quem será o nosso coração, ou aonde nós colocaremos o nosso coração, aonde será o nosso tesouro, os valores que são dos céus ou os valores que são da terra. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E se você acredita que essa mensagem pode abençoar mais vidas, não deixe de compartilhar. Deus abençoe em nome de Jesus.